Isso daí dá pra... Quem é que... Você falou do remap, né? Quem faz isso no próprio... Quem faz isso no carro? É o cara que tá buscando o quê? Cara, tem vários perfis, assim, digamos, tá? Então, isso nessa época, e até é legal falar porque é um mercado que expandiu muito, porque estamos falando que ali, começo dos anos 2000, anos 90, sempre teve modificação de carro, assim. Lá era os turbo, lá atrás, turbinar carro. E mesmo antes disso, quer dizer, tinha corrida de charrete. Então, certeza que davam bomba pra cavalo pra dar pau nos outros. Isso, assim, naturalmente, eu acho que deve ter tido na época. Então, quando começou a virar, assim, os carros com injeção eletrônica, que aí saíram dos carburados, os carros originais, tá? Nossa, eu lembro rapidinho. Eu lembro do Del Rey, meu pai teve um Del Rey, teve dois. Teve um 85 e um 88. Que, putz, vira e mexe, ele dava uns caô no carro, que ele ia lá mexendo no carburador, fazendo não sei o quê. E aí, por restrição de emissão de poluentes, meio que as montadoras foram forçadas a tirar o carburador e colocar as injeções eletrônicas. E isso aí, na época, eram carros que quando você mexia no acerto do carro, ou quando tu fazia um remap, mesmo que naquela época até dava para fazer, tu não tinha grandes ganhos efetivos. Tá? Então é algo que começou a ser mais popular no Brasil, tá? Quando começou a chegar, talvez, Golf GTI. Esse eu manjo. Esse daí foi sonho de consumo de muita gente. Pô, GTI 1.8, tinha o i vermelho, o i prateado, Audi A3 Turbo, Marea, porque eram carros... Maré é meme, né? É ou não é, Anderson? Mas é um baita carro. Eu tenho um assemelhado. O tipo, ele é tá ali. Mas enfim. Então eram carros que tinham turbo de fábrica. E isso permitia com que, tipo assim, vamos botar. Vamos botar um Honda Civic SI, que é um puta carro com baita motor, mas ele não tem turbina. Tá. Eu vou fazer um remap nesse Civic SI, ele vai ganhar 10 cavalos. E olha que a gente tá falando de um puta de um motor. Lógico, com mais modificações você faz mais coisas. Vamos botar um remap. Daí tu pega um carro que tem turbo de fábrica, tipo, daí tu ganha 50 cavalos. Tipo, tu muda o motor do carro, tu muda o patamar do carro em algumas vezes. O que o cara... Qual é a parte ruim de fazer isso daí? Vamos lá. Isso aí é uma pergunta legal porque ele puxa pra outra coisa, que é se dá pra fazer isso, por que não vem de fábrica assim? Que é o que naturalmente quem tá um pouco menos acostumado nesse mundo acaba falando. E aí, às vezes as pessoas até falam algumas informações equivocadas. Porque, vamos lá, o carro sai de fábrica com, vamos dar um exemplo, 200 cavalos, tá? Turbo, ok? Naturalmente que quando você faz um carro de fábrica, você tem que validar e passar por alguns testes. O que realmente segura mais a performance do carro é a emissão de poluentes. Tá? Então, de uma maneira muito simplificada, para gerar aqueles 200 cavalos, a fábrica tem que testar exaustivamente como gerar aqueles 200 cavalos consumindo um mínimo de combustível. Por quê? Porque quando tu coloca mais combustível, se naturalmente tu tá colocando mais carbono dentro daquele motor, aquele carbono vai sair do motor também. Então tu gera mais emissão de poluente. Estamos falando de CO2, O2 tal, aquela coisa toda. Mas, então ele gera aqueles 200 cavalos da maneira mais limpa possível e imaginável. Se tu tirar mais combustível daquilo ali, tu vai gerar problemas no motor. E se tu colocar um pouquinho a mais, tu tá desperdiçando combustível. Então essa é a premissa inicial de uma calibração de fábrica. Tá? Mas a gente, sei lá, o pessoal do marketing fala que precisa de um motor mais forte. Então esse aqui já não atende. A gente vai ter que projetar um outro motor para chegar naquele patamar. Mas, ok. Emissão de poluentes número 1. Hoje, os motores evoluíram tanto na qualidade de fabricação que os limites mecânicos do motor, pistão, biela, bronzina, lubrificação, cabeçote, estão muito além do que aquele número de potência, tá? Mas, obviamente, que alguns componentes, e aí quando a engenharia determina, eu preciso rodar com tanto de pressão nesse motor para atingir os 200 cavalos naquela mistura, eles jogam isso para alguma fabricante de turbo fabricar aquela turbina. Às vezes eles têm alguma coisa de linha que serve e atende, ótimo. Às vezes eles têm que projetar algum componente para aquele motor.
E aí tem aqueles limites de folga. Quando eles às vezes pegam uma turbina que já está mais ou menos ali meio que em linha, que eles não vão poder aproveitar alguns componentes, às vezes vem umas turbinas que dá mais cavalo do que o motor inicialmente foi projetado. Então isso pra gente, ó... Entendi. Já vem ali o gostinho de ai. Então, daí, vamos lá. O olho do bicho chega a brilhar. Porque aí é onde entra muito o pulo do gato do negócio. Porque tu consegue ter uma margem escondida que a fábrica deixa em alguns carros. E às vezes até a própria fábrica aproveita às vezes tem isso. versões de carros que eles precificam por torque, por potência, né? Então tu tem um carro com 180 cavalos, com 200, outro com 220, com 250. Tudo o mesmo motor, mesma turbina. Só que podado, assim. Entendi. E é o mesmo motor, mesmo pistão, mesmo biela, mesmo turbina, mesmo tudo. Só muda a calibração. Ou Porque seja, daí... é só comprar o menor e levar lá na oficina. Isso. Igor. Aí agora você me deixa até emocionado. Mas a real é essa. Então a fábrica, para conseguir vender um produto um pouco mais acessível e um produto de topo de linha, ele pega aquele motor e aproxima lá. Só na calibração você faz isso, entendeu? Tipo, você não muda nenhum outro componente. Isso naturalmente acontece. E aí, quando começou a ter estes carros no mercado nacional, e isso demorou muito tempo, assim, tipo, o Brasil ficou muito atrasado nisso também. Tipo assim, a gente tá falando que o Eclipse era turbo de fábrica e é um carro 95, né? Na Alemanha a gente já tem carro turbo, os Audi começaram com isso também na década de 90. Mas se for pensar 2000 tinha muito pouco ainda, né? Aqui tinha pouquíssimo. Então, quando esses carros turbo de fábrica começaram a chegar, o remap virou muito efetivo. Entendi. Tá? E aí, vamos lá, além dele virar muito efetivo, mudou. Porque antes era um cara que estava pouco preocupado com o consumo, ele só queria andar mais e ao custo que fosse, ele não se preocupava que a durabilidade ia ser baixa, e aí ele turbinava um motor que não era turbo de fábrica e sabe, fundo de quintal, assim. O próprio mercado dos profissionais mesmo, dos prestadores de serviço foi evoluindo muito. Hoje a gente tem profissionais no Brasil que são, assim, com resultados fantásticos a nível mundial. Então todo o mercado veio evoluindo com isso e o remap começou a ser a popularizar, né? Mexer no carro. Porque hoje, quer dizer, tu não precisa querer correr no meio da rua para querer ter um carro mais prazeroso de guiar. Às vezes tu pega um carro que, por exemplo, tu vai... Vou dar um exemplo prático aqui. Tá. Tu tem, por exemplo, o Fusca TSI, vamos falar de carros mais antigos. Tu tem o Jetta TSI e tu tem o Passat TSI. São 3 carros que foram vendidos ao mesmo tempo pela Volkswagen e os 3 tinham exatamente o mesmo motor. Só que tu anda nos 3 e o comportamento deles é totalmente diferente, porque o Fusca ele é feito para uma galera mais jovem, o Jetta já é para um cara um pouco, né? É um carro mais, um range mais amplo ali de clientes, e o Passat já é realmente para um cara que já está numa pegada assim mais idade, já é outro uso, estrada, o cara tem que viajar muito. Tá. O cara viaja muito, não é um carro que o cara vai ficar acelerando em semáforo. Então, verdade. tu anda nos 3 carros e eles se comportam totalmente diferentes, mesmo tendo a mesma potência. Então, por exemplo, eu posso transformar um pedal de um Passat, a sensibilidade do pedal, igual ao do Fusca. E aí tu acelera o carro, ele já vem tipo meio que... já te entrega tudo com pouco pedal, tu fala, nossa, e eu não aumentei 1 cavalo do motor. Entendi. Então, a manipulação que a gente consegue fazer dos parâmetros acaba mudando muito a experiência de guiar. Então, às vezes, o cara nem quer aquilo ali, tipo, para correr, ele não vai, sabe? É literalmente porque o carro fica mais prazeroso para quem gosta de guiar, de ter ali aquela sensação legal do volante, de que aquele... E aí, lógico, tem esse cara, tem o cara que gosta de ter um troço que ninguém mais tem, que aquele é o dele. Então aí vai desde a customização eletrônica até o jogo de roda que só tem, a cor do carro que só vai ter no teu. Ou o motor da Ferrari no DeLorean, esse tipo de coisa. Então... Né? Aí quando fala isso, aí o olho dele... Cara, mas brilha. você vê que assim... Então, isso acabou popularizando porque tu pode fazer isso, tu vai conviver com o carro. Normalmente, assim, resguardadas as proporções, se tu fizer ali algo dentro dos parâmetros de segurança, dentro daquelas gorduras que a fábrica deixou e também apoiando com outras peças que tu vai melhorando ali ao redor, né?
tu consegue conviver com aquele carro como se fosse um carro original, com uma manutenção de carro original, com todos os sistemas de segurança daquele carro originais, tipo, algo saiu do parâmetro, ele acende, entra em modo de proteção, tu leva na oficina, olha, tinha uma vela ruim, tinha um bico ruim, tinha uma sonda ruim. E aí tu troca lá no teu mecânico convencional, que tu chega em qualquer cidade e o cara vai fazer a manutenção como se fosse o carro original e segue a vida. Tu vai vender o carro, muitas vezes o cara vende e quem compra nem sabe que tem remap. Aí o cara leva lá na minha oficina e eu falo, ih, rapaz, vou te dar 2 opções. Tu tem remap aqui, então posso te devolver teu dinheiro e tal, tudo mais. E aí, no nosso caso ali, a gente oferece pro cara, se você quiser, a gente carrega uma calibração nossa e tu testa. Às vezes pode vir mais cavalos do que tu tem. Normalmente, quando eu vejo que o carro tá bom assim, eu já falo, olha, provavelmente tu vai sentir pouca diferença, mas testa. Às vezes, se tu quiser ficar ali e tal. E aí a gente libera, faz um test drive com o cara lá. E aí ele mesmo escolhe lá se ele quer ficar ou não. Entendi. Mas hoje tu consegue... Só quem entende mais assim... E aí, na verdade, dependendo do carro, é mais sensível do que outros. Mas normalmente, quem entende vai andar e falar, tem coisa aqui. Mas tu convive com o carro e tu nem sabe que aquele carro às vezes foi reprogramado, né? Entendi.